Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa com mensagens, hinos e orações em seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Agradeço a Deus por esta oportunidade de levar até você mais uma mensagem através da Bíblia para o vosso elevo espiritual. A palavra falada de Deus é a semente original. Vamos ler a Bíblia em Tiago 4 e no verso 7, que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Que Deus abençoe os nossos ouvintes que vão participar desta programação. Eu quero citar algumas escrituras e fazer alguns comentários para ajudar os nossos ouvintes a ter um entendimento melhor a respeito de Deus e a respeito do diabo. Veja bem que há muitas pessoas que estão na igreja e por ocasiões fracassam e eles dizem: o diabo me fez fazer isso. O profeta de Deus disse: isso não é verdade. O diabo não faz isso. A verdade é que você não estava selado por dentro, porque quando você está selado por dentro, o diabo fica selado por fora. O que sucedeu foi que você saiu e se encontrou com o diabo. O diabo não pode entrar em você, porque a única maneira de ele entrar em você seria pelo mesmo processo pelo qual você passou. E para isso, ele teria que ser salvo, arrependido, justificado, santificado, batizado com o Espírito Santo. Consequentemente, ele seria seu irmão. Então, não foi o diabo que o fez. O que sucedeu foi que você chegou apenas à fronteira e regressou com os desejos das coisas do mundo. Você nunca entrou completamente na terra sagrada do Espírito Santo, chamada Canaã, que é um tipo do Espírito Santo, cruzando o Jordão. Veja bem que é uma etapa, cruzando o Jordão para tomar posse da Terra Santa, que significa morrer a si mesmo. Como tenho falado, veja bem que não é suficiente se arrepender e se batizar
em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Isto é apenas o começo, o primeiro passo da carreira que a nós está preposta por Deus. Aqui, simplesmente, você é perdoado por Deus e Deus te justifica do pecado passado. Nós temos Romanos capítulo 5, no verso 1 nos diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aqui também em Romanos 6 e no verso 6 nos diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Porém, você ainda tem a natureza pecaminosa que te fez cometer o pecado. Você deve prosseguir adiante, pedindo a Deus para entrar na santificação, que é a segunda etapa da graça, porque o Espírito Santo não pode morar num vaso imundo. Você tem que ser purificado primeiro. Porém, quando você souber que Deus tem te santificado, não fique aí parado na santificação. É uma carreira que está preposta por Deus para o crente que é chamado. Ele é justificado, santificado e selado com o Espírito Santo. Nós vamos mais um pouquinho aqui, que nos diz assim: não fique aí, prossiga até que o Espírito Santo encha o teu ser, porque uma vida limpa, porém vazia, está em perigo. A santificação, ela é um tipo do fogo purificador que limpa toda raiz, todo pecado, toda impureza e prepara o vaso para que Deus habite neste corpo, transformando então no templo do Espírito Santo proveniente de Deus. Agora, ele disse: não fique aí, prossiga até que o Espírito Santo encha o teu coração, porque uma vida limpa, porém vazia, está em perigo. Pois o Senhor disse: e quando o espírito imundo sai, tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mateus 12 e 43 ao 45. 1 Pedro 5 e 8 nos diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Veja que o diabo anda ao derredor,
nós temos uma promessa em contrapartida. O diabo anda ao derredor buscando a quem ele possa tragar. E no Salmos 34:7 nos diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o ama e o teme e o livra. São duas forças, Deus e o diabo. Efésios 4:27 nos diz: não deis lugar ao diabo. Veja bem, você que é selado com o Espírito Santo, que tem uma experiência que a Bíblia diz em Tiago 2:19: tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem e estremecem. Você crer em Deus, os demônios creem e estremecem. Muitas vezes as pessoas creem em Deus e não estremecem. Os demônios estremecem. E o que Deus ele requer para o crente? Que obedece. E a obediência em toda a palavra nos dá direito ao Espírito Santo, disse o profeta irmão Brana na mensagem O Sinal 116. Atos 5:32 nos diz que Deus dá o Espírito Santo àqueles que lhe obedecem. Vale a pena você confiar na palavra de Deus, confiar em Deus. Veja bem que uma pessoa que passou pela justificação, agora ela entrou na santificação. Ela jejua, ela ora, ela busca Deus, ela está sendo santificada, mas ela ainda corre o risco de voltar atrás, pois Jesus chamou isto de casa vazia. Embora essa casa esteja varrida, limpa e santificada, ela precisa de um morador. E você deve abrir o teu coração para que ele entre, o Espírito Santo de Deus. Conforme Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. Muitas vezes as pessoas confessam que creem em Deus e sua vida não está produzindo frutos dignos de arrependimento. Jesus disse que pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7:16. Um cristão é um seguidor de Cristo. A sua vida produz os frutos dignos do Evangelho. É a sua vida digna do Evangelho? Jesus disse em Mateus 24:28: aonde estiver o corpo, a palavra, corpo, palavra de Deus, ali se ajuntarão as águias. Veja bem que João 11:52, Caifás profetizou na reunião do Sinédrio. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos pelo mundo. Então, é uma palavra que tem uma tônica muito expressiva. E aqui em 1 Coríntios 12 e no verso 13: pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Veja bem, o corpo místico, a igreja que está vivendo na terra. Vejamos em Atos 19, que nos diz: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado
por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam, e eram estes ao todo uns 12 homens. E eu pergunto, se Paulo, que escreveu 12 livros da Bíblia, rebatizou aquelas pessoas que não tinham recebido no batismo o nome do Senhor Jesus Cristo, eu pergunto para você que ouviu esta mensagem: cremos que Deus está trabalhando no seu corpo místico, que é a sua igreja. Veja bem que Hebreus 3:15 diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça os vossos corações como no dia da provocação. Deus quer que você entre no corpo místico, nesta carreira, preparado para você ir no arrebatamento. Fora da palavra não há arrebatamento. Doutrina errada leva à morte, mas Jesus disse em João 5:24: aquele que crer em mim e crer naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas tem passado da morte para a vida. Que Deus te ilumine o teu entendimento através das Escrituras. Forte abraço, fiquem na paz. Sempre alguém que não provou o grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, bem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor para me guiar. Ao meu redor Deus quer estar, ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me faltar. Pode meu Pai me abandonar, Ele está sempre ao meu redor para me amparar. Ao meu redor Deus quer estar, ao meu redor para me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor para me guiar.
sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor Deus quer estar. Ao meu redor pra me guiar com seu amor tão puro e bom. Ele está sempre ao meu redor pra me guiar.